Tá gravando, tá gravando. E aí, pessoal, eu não sou muito bom com explicação, tá? Eu acho que eu já falei isso, mas eu parei de postar aqueles resuminhos lá, então, porque eu entrei no intensivão agora que eu tô fazendo pra uma prova, então eu vou postar isso aqui eu vou tentar explicar isso aqui para compensar. Então, se eu explicar alguma coisa errada ou vocês não entenderem, desculpa, se corrijam aí, ok? Porque, bem, não dá pra gente conversar, né? Então, eu vou tentar falar um pouco de matemática, geometria e física. Se eu não conseguir tudo num vídeo, eu tento dividir, ok? Então, vamos aqui para a primeira coisa que a gente viu na etapa de matemática, que foi a equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente viu foi que as equações do segundo grau elas podem vir apresentadas completas ou incompletas. O que isso significa? Que uma equação completa ela vai ter toda a estrutura. Ela vai ter A, B e C explícitos. Ou melhor, ela vai ter A, B e C com um coeficiente real, ok? Eles não vão ser iguais a zero, ok? Então, esse é o exemplo de uma equação de segundo grau completa. E uma equação de segundo grau incompleta é quando um dos termos B ou C aparece igual a zero. Então a gente não tem o B, o BX, ou a gente não tem o C, ok? Então, os métodos de resolução são diferentes para cada caso. Para cada caso de equação incompleta e para cada caso de equação completa que pode aparecer. Na verdade, na equação completa, a gente pode usar só um método, mas às vezes dá mais trabalho usar ele do que dos outros métodos que a gente viu. Então, bem, o primeiro caso de equação incompleta é o caso ax² igual a zero, onde a gente não tem nem b nem c, ok? O resultado de uma equação ax² igual a zero, a gente resolve como? Simplesmente passando para o lado e passando para o outro. Então, a gente vai passar primeiro o a para lá, ok? E o a estava multiplicando. O que está multiplicando aqui, a gente passa dividindo. Então, a gente vai ter x² é igual a zero sobre a. Qualquer resultado de zero sobre o número é zero. Então, a gente tem que x² é igual a zero. Beleza? Então, a gente passa o expoente para lá, a gente passa como radical. Então, a gente vai ter que x é igual a raiz de zero. Qual é a raiz de zero? Zero. Então, o x numa equação ax² igual a zero sempre vai ser igual a zero, tá bom? Esse é o primeiro caso de equação incompleta. O segundo caso é o caso onde falta b. Esse é um caso um pouco mais chatinho de você entender, porque ele pode apresentar não uma falha, mas assim, no que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir resolver. Que é quando a gente tem ax² mais c igual a zero. Por que nesse caso a gente não poderia resolver? Porque a gente resolve isso aqui do mesmo jeito que a gente resolveu o anterior. A gente passa para um lado, passa para o outro, traço radical, ok? Porém, o sinal do C aqui, ele é igual ao sinal do A. Então, se você passar para lá, ele vai ficar negativo. Então, a gente passaria o C para lá, certo? Então, a gente teria ax² é igual a menos C, beleza? Depois, a gente passaria o A multiplicando, dividindo. Então, a gente teria x² é igual a menos C sobre A, ok? Depois, a gente passaria o expoente aqui como radical. Então, teria x é igual a raiz de menos C sobre A. A gente tem um problema aqui, porque a gente não tem radical de um número negativo, né? Um radical com expoente par, ok? Como a gente tem um ocultado, a gente tem um 2. Então, o expoente é par. Dentro dos números reais, essa solução não existe, porque menos C sobre A vai dar um número negativo e a gente não tem uma raiz quadrada de um número negativo dentro dos reais, ok?
Então, sempre que o C tiver o sinal igual ao do A, a solução não vai ser real. Você vai ter que escrever: não existe solução real, ok? O terceiro caso, desculpa, quando a gente vai poder resolver esse tipo de equação? Quando o C tiver o sinal oposto do A, ok? Então, se a gente tivesse ax² menos c igual a zero, ok? Então, a gente chama manipular do mesmo jeito os termos, ax², porém, quando você passasse o c para lá, você teria ele positivo, então você teria mais c. Então, você passaria o a dividindo, c sobre a, e depois o expoente como raiz quadrada. Então, a gente tem raiz quadrada de c sobre a. Então, o resultado de x numa equação ax² mais c igual a zero, onde o sinal de c é sempre oposto ao sinal de a, é raiz de c sobre a, ok? Porém, a gente tem o seguinte aqui. Lembra que a gente vai elevar ao quadrado x dentro da equação. Quando você for substituir aqui, você vai ter raiz de c sobre a ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Você vai imaginar que essa raiz ela está dentro de um parênteses que está sendo elevado ao quadrado, ok? O que vai acontecer? Você vai imaginar que na frente do radical a gente tem um 1, ok? A gente tem um 1 dentro, na frente do radical, porque 1 vezes raiz de c sobre a é a mesma coisa que raiz de c sobre a. Então, o que acontece? O 1, ele também é influenciado pelo expoente, porque lembra quando a gente vai fazer uma potência de um radical, a gente faz a potência do coeficiente e faz a potência da base, ok? Então, o que acontece? A gente vai imaginar que se a gente tivesse no lugar de 1, um menos 1, o resultado não seria afetado, porque menos 1 vezes menos 1 é igual a 1 do mesmo jeito. Então, o segundo resultado de x dentro dessa equação é menos raiz de c sobre a, ok? Então, x na equação ax² menos c igual a zero é raiz de c sobre a ou menos raiz de c sobre a, beleza? Esse é o segundo caso de equação incompleta. O terceiro caso e último é o caso que a gente resolve numa equação produto. Por quê? Porque a gente não tem o termo c, ok? Então, o que acontece? A gente tem dois termos que multiplicam x. Então, a gente encontra aqui um fator comum em evidência, ok? Então, a gente vai fatorar essa equação e vai resolver ela separadamente. Então, a gente vai fatorar o ax² mais bx. Ah, como é que fatora? Pega o fator comum em evidência e bota ele fora do produto. Então, ó, colocou aqui, botou fora do parênteses, aí você vai imaginar que números eu tenho que multiplicar por x para ter ax². Ax, x vezes ax, ok? Então, a gente teria ax, x vezes ax, x vezes x², beleza? Mais, que número eu multiplico para ter bx? b vezes x, bx, igual a zero. Como é que a gente vai resolver essa equação? Sempre que a gente tem uma equação que está igualada a zero e que é um produto, a gente pode separar a resolução dessa equação. Então, a gente teria que o x fora daqui seria igual a zero. Por quê? Porque se a gente tem que tudo isso aqui vai ser igual a zero, um dos fatores tem que ser igual a zero. Então, o x está isolado, x1 igual a zero, ok? Como você resolve o segundo x? Você pega a segunda equação, igual a zero, e resolve normalmente. Então, ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a, ok?